Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar aí sobre praticamente o novo reforço do Timão, Angileri, tá, fiel? Já falei aí no vídeo anterior, vamos falar um pouquinho mais deste lateral. Vamos falar também sobre possível saída do Yuri Alberto e agora com sondagens da Itália. Então temos sondagens da Inglaterra e também da Itália. Será que o Yuri Alberto pode deixar o Timão? Vou trazer para vocês situações atuais também sobre Breno Bidon, tá? O vídeo está recheado de informações do Corinthians. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. É totalmente gratuito, fiel, você não vai pagar nada além da satisfação de nos ajudar a crescer cada dia mais. Combinado então, fiel? Mas antes, eu tenho um recadinho importante para trazer para vocês. Você já foi em busca de uma camisa do Corinthians perfeita, com um material fantástico e ainda por um preço totalmente abaixo do mercado? Cara, depois que eu conheci a loja Manto do Timão, eu fiquei fascinado. Entrega super rápida. Olha o material dessa camisa, olha isso, fiel. Entrega super rápida, no conforto da sua casa, direto para você. É isso mesmo, fiel. Está aqui, Manto do Timão, para você conferir. Vai lá sem compromisso e confira as camisas do Corinthians. Camisa atual, camisa retrô, camisa comemorativa, camisas personalizadas, tudo para você e com uma entrega e aí um preço super baixo usando o cupom do Corintianeiro, tá, fiel? Vai lá, sem compromisso, visite o site. Cara, está tão bom as vendas da loja, porque eu vim aqui regravar de novo para você. Vai lá, confira, porque eu garanto 100% de segurança a loja Manto do Timão para você ir lá conferir. Combinado, fiel? Vou deixar o link na descrição para vocês aí como primeiro comentário, junto com o cupom e o endereço do site. Combinado, fiel? Então, meu muito obrigado e vamos falar de Corinthians. Bom, fiel, o Corinthians aí está praticamente perto de anunciar a sua primeira contratação, que se trata de Fabrício Angileri, tá? O lateral esquerdo aí que o Corinthians está próximo a se confirmar a contratação por empréstimo de 1 ano, tá, fiel? Aí falta a gente ver no final da contratação se vai ser por obrigação de compra no final do contrato ou por, vamos dizer assim, prioridade de compra, ou seja, assim, preferência de compra após o ano. O Corinthians tem a opção de optar a comprar o atleta ou não, tá? Obviamente que para o Corinthians a melhor situação seria se o Corinthians tivesse a preferência de compra depois de 1 ano de contrato. Ou o Corinthians compra ou o Corinthians não compra se quiser, se ele atuar bem durante esse 1 ano. Por quê, fiel? O lateral já está aí, cara, há mais de 7 meses sem jogar bola. Já faz muito tempo que ele não atua, então óbvio que é sim uma aposta de futebol, não é um jogador que chega, na minha opinião, com aquele status de totalmente titular do Corinthians. É um lateral que já está muito tempo sem jogar, é um lateral que teve uma passagem muito boa para o River Plate, mas não conseguiu se destacar no Getafe. Fiel, só que melhor que o Matheus Bidu, eu tenho certeza que é. Com todo respeito ao profissional Matheus Bidu e com todo respeito ao profissional Hugo e com todo respeito ao Palácios, mesmo sem ganhar aí muito tempo, né, muitas oportunidades, eu tenho certeza que ele é melhor do que os 3 laterais. Primeiramente porque o Palácios, ele está treinando lá todos os dias. Se ele tivesse destacando nos treinos, como muita gente falou e agora não fala mais, se ele tivesse arrebentando nos treinos, eu tenho certeza que ele já teria ganhado mais chances para poder atuar como titular do Corinthians. Temos o Hugo, que hoje é considerado titular do Corinthians, mas passa 3 dias depois já é o Matheus Bidu, que é considerado titular do Corinthians. Ramon Dias não consegue definir, afinal não temos um lateral que chega e ocupa essa posição, que chega e fala, eu sou o titular do Corinthians, porque todos os laterais cometem falhas. Todos esses laterais são deficitários na posição que eles ocupam. Por isso que o Corinthians foi no mercado da bola e aí está muito próximo de fechar a contratação do Angileri, mas muito próximo mesmo, tá, fiel? Não está cravado ainda, mas o Corinthians já tem um acerto salarial com o jogador, já está muito bem avançado para ele se tornar jogador do Corinthians. Aí é só vendo mesmo atuando, tá, fiel? Já vou ser sincero para vocês, não adianta ficar colocando vídeo no YouTube para ver a atuação do jogador, que lá você só vai ver os melhores lances. Pra gente ter uma ideia do que o jogador pode nos apresentar, do que ele pode nos oferecer, porque até então é um lateral desconhecido, é só ele atuando em campo mesmo. Mas para isso existe o Cifute, né? O nosso glorioso Cifute, que conseguiu aí dar o aval para a contratação do Pedro Raul e entre outros jogadores. Vamos esperar que dessa vez eles consigam acertar na contratação do Angileri. Fiel, e tem também aí
vamos dizer assim, né, a fase do Yuri Alberto, que é uma fase maravilhosa. E com certeza isso desperta o interesse de vários clubes que querem contratar o Yuri Alberto. Já temos aí a tentativa de contratação do Yuri Alberto na primeira janela do Nottingham Forest, que é o mesmo time também que interessa aí uma possível contratação do Breno Bidon. Tivemos o interesse do Internacional da Itália e aí atualmente também o interesse do Fulham na contratação do Yuri Alberto. Ora, fiel, vou ser bem sincero com vocês. O Yuri Alberto vive uma fase maravilhosa, praticamente está fazendo gol todas as partidas. Isso vai acontecer e vai piorar ainda mais. Vocês podem ter certeza que vão chegar mais times ainda tentando a contratação do Yuri Alberto. O que eu tenho de informação sobre uma possível saída do Yuri Alberto é a seguinte, que pelo menos até o final deste ano ele não saia. Vai ter a segunda janela de transferência, porque a primeira vai fechar no final de fevereiro, vai ter a segunda abertura de janela, só que o Corinthians vai estar engrenado nos campeonatos e eu acredito que ele termine o ano, pelo menos são informações que chegaram até mim, tá, fiel? Caso ele não terminar é porque vai ser uma bomba de dinheiro, vai ser muito dinheiro que vão oferecer para o Yuri Alberto, aí não tem como o clube segurar, aí não seria culpa do presidente do Corinthians, não seria uma culpa do Corinthians se chegar muito dinheiro, só que tem que negociar o jogador bem. Tem que negociar um jogador a um preço muito, muito alto, porque é o que o Yuri Alberto está valendo hoje. Hoje no Brasil, ele é o maior artilheiro que tem no Brasil, fiel. Provou isso no ano passado, vem provando isso esse ano. É o melhor, vamos dizer assim, atacante em atividade no Brasil e por isso é lógico que tem que ser um acordo financeiro considerável pela contratação do Yuri Alberto, tá? Vamos torcer aqui, fiel, para continuar até o final do ano, para que ele possa terminar os campeonatos aí para o Corinthians e conseguir se consagrar campeão. O próprio Yuri Alberto disse que gostaria de ser campeão pelo Corinthians antes de sair. Só que é inevitável, fiel, não tem como a gente segurar, assim, não tem como a gente resistir às propostas que vêm dos clubes europeus, tá? Mesmo quando vem proposta da Europa, da Arábia, é um caminhão de dinheiro, que eles oferecem. Isso seduz o jogador, seduz o clube, seduz o empresário. É muito difícil segurar. Então o Corinthians aí tem que se concentrar nesse momento nos campeonatos que estão a vir, não tem que ficar pensando aí, na minha humilde opinião, em que a gente vai perder o Yuri Alberto, já temos que pensar no atacante. Não, tem que deixar isso mais pra frente. O Corinthians precisa aí se consagrar e consagrar-se campeão também nos campeonatos que virão. E torcer para o Yuri Alberto conseguir ficar até o final do ano. Acredito que ele fica até o final do ano. As informações que chegou para mim é que o objetivo do Corinthians é que ele fique até o final do ano aqui, só que se pinta uma proposta aí com valor financeiro muito alto, aí tem que ser estudado, né, fiel? Aí os clubes aí tem que aproveitar também a oportunidade, porque clubes vivem de venda. Eu sei que é chato a gente falar aqui e pensar numa possível saída do Yuri Alberto, muito aí também pelo ótimo trabalho que ele faz junto com o Memphis. Os dois jogadores estão muito entrosados, os dois jogadores estão se dando muito bem no ataque do Corinthians e quando a gente imagina perder uma dessas peças, é lógico que a gente fica aqui totalmente frustrado, tá, fiel? Mas futebol é assim, então vamos torcer para ele ficar até o final do ano, mas eu acredito que se pintar uma proposta muito, muito grande, pode ser também que ele saia na segunda janela, mesmo que o objetivo do Corinthians não seja esse, certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Lembrando que a última proposta que tivemos pelo Yuri Alberto foi de 21 milhões de libras, tá? Que chegaria aí na casa dos 180 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians tem 50% deste valor, tá, fiel? Então o Corinthians não iria ficar com o montante total, os outros 50% ainda pertencem ao Zenit. Então qualquer venda do Yuri Alberto, o Corinthians iria adquirir aí 50% do jogador. Em um cenário perfeito que a gente poderia imaginar aqui é se o Yuri Alberto, né, cara, se o Corinthians tivesse uma boa administração, com bons recursos financeiros, em vez de ficar pensando em contratar grandes e grandes midiáticos por aí, seria uma compra dos outros 50% do Yuri Alberto que tem junto ao Zenit. Aí sim seria para o Corinthians muito vantajoso, porque o Corinthians ficaria com 100% total de uma futura venda do Yuri Alberto. Certo, fiel? Então comentem porque eu quero saber sua opinião e não para por aí, tá, fiel? Infelizmente, quando você tem um grande time, quando você tem um time que está entrosado, quando você tem um time que está jogando bem, lógico que vai pintar vários interesses e o próximo jogador que a gente tem que falar é o Breno Bidon, que mesmo que não está atuando pro Corinthians no momento, porque foi convocado para a seleção sub-20, o Breno Bidon
é um jogador que vinha se destacando muito bem e detalhe, ele é muito novo. E o Roberto também, tá, fiel? O Roberto, se eu não me engano, tem 22 ou 23 anos. E o Breno Bidon, seus 20 anos aí. É um jogador muito novo, um jogador de grande talento, o Breno Bidon, que também despertou interesse pelo futebol da Inglaterra. E o Nottingham Forest já teria até feito uma proposta oficial para o Corinthians, que o Augusto Melo recusou, mas não para por aí, porque o clube pretende fazer uma nova proposta em caráter oficial para o Corinthians para tentar tirar o Breno Bidon do timão, tá, fiel? E é lógico que isso a gente vai desmontando o elenco, a gente vai desfazendo, não tem como o Corinthians manter este mesmo elenco aí por 2, 3, 4 anos, tá, fiel? Ó, detalhe importante que quero trazer para vocês. Quando um clube está muito bem estruturado, quando o clube está muito bem financeiramente, até é possível, tá? Com o Palmeiras foi assim, isso é verdade, fiel, né? À toa que o Palmeiras ganhou nos últimos anos aí, durante 2, 3 anos seguidos, porque o Palmeiras conseguiu manter o seu elenco por maior tempo possível. Saía um jogador, vinha outro à altura, saía um jogador, vinha outra altura, e aí eles conseguiram manter o mesmo elenco, tá? Caso o Corinthians perca essas peças importantes, é de grande importância que o Corinthians consiga repor a altura, tá? Então o Corinthians tem que ficar ligado no mercado da bola para quando esses jogadores saírem, o Corinthians consiga repor o seu elenco à mesma altura do jogador que saiu. De repente não na mesma, né? Porque é difícil você encontrar um atacante hoje igual o Roberto, um atacante tão novo e tão aí com uma perspectiva alta de venda igual o Breno Bidon, mas você tem que ir no mercado. Não adianta o Corinthians vender o Roberto, não adianta o Corinthians vender o Breno Bidon, não adianta o Corinthians começar a vender peças importantes do seu clube e ficar a passos lentos no mercado da bola igual se encontra hoje. Caso esses jogadores saiam no ano que vem, aí já é outro ano, já é outro mercado, o Corinthians tem que ser mais agressivo no mercado da bola, tá, fiel? Mesmo que aconteça de sair na segunda janela agora, na segunda janela de transferência, tá, fiel? Se sair na segunda janela, o Corinthians tem que ir no mercado correndo, não pode ficar do jeito que está, a passos lentos igual o Corinthians ficou nesta janela de transferência. O Corinthians até agora foi o único clube que até o momento não contratou ninguém. Está próximo de anunciar o Angelieri, mas até agora não contratou ninguém. Então, caso perca peças importantes, é de grande importância do Corinthians ir no mercado da bola para conseguir repor esses jogadores à altura, tá? As informações do Breno Bidon que eu tenho são as seguintes, que o Nottingham Forest gostaria de fazer uma contratação, tá, fiel? Só que ele deixaria o Breno Bidon por mais um ano no Corinthians atuando antes do jogador sair do Corinthians e ir para a Europa, tá? Foi assim que fizeram com o Estevão também, se eu não me engano, foi o Chelsea, não sei qual clube o contratou, com o Endrick também compraram lá e ficou mais um tempo atuando. O Gabriel Moscardo foi comprado e ficou mais um tempo aqui, mas na minha opinião também não é grande coisa, porque o jogador já fica com medo de machucar e ficar por mais tempo aqui, a cabeça dele já fica lá na Europa, tá? Então que se comprar, que já vá direto, que não fique aí atuando por mais um ano, tal, que o jogador fica com medo de se machucar, já não é aquele jogador com a mesma intensidade que ele se apresenta aí antes de ser contratado por um outro time, tá, fiel? Mas esperamos que essas contratações aí esperem mais um ano, né? Que eles não fechem contrato agora, que precisamos ganhar títulos. Já faz 6 anos que o Corinthians não ganha um título e precisamos conquistar títulos, e com esse time que tem aí, com esse elenco que tem aí, com a possível chegada aí de mais alguns jogadores na segunda janela de transferência, em vez de sair, chegar, é possível que a gente conquiste grandes títulos, falando aí de Libertadores e de repente talvez um possível Mundial. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença, não se esqueça, tá? De deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e vai Corinthians!